Olá pessoal, vamos então para o novo blog do editor. Vamos abordar novamente duas edições, no caso maio e junho de 2001, certo? 2002, desculpe. Destaques. Primeiro, uma coisa sensacional. A revista recebe um anúncio de Chicago, Maratona de Chicago, querendo crescer e querendo convidar os brasileiros a participar. Foi uma coisa surpreendente para nós ter um primeiro anúncio. Já tinha tido Disney, mas com interferência, com a ajuda da Chamonix Turismo. Nesse caso, não. A própria organização de Chicago falou: queremos anunciar na sua revista. E também o recorde mundial de maratona em Londres, com o Cavide Canoiche, ok? Entre outras coisas legais da edição de maio e junho. Bom, vamos começar com a capa de maio, que traz então aqui no canto esquerdo o Canoiche, que é um marroquino que tinha virado americano, naturalizado, que já tinha feito grandes resultados, mas consegue então melhorar ainda mais o seu recorde que ele já tinha. Ele tinha tirado o recorde do Ronaldo da Costa em 99. E agora em 2002 ele melhora um pouco mais aí do seu recorde. Embaixo uma corrida famosa de Maringá, a 28ª Rusca Tiradentes. Bom, aqui para lembrar de quase não ter falado mais, a Maratona de Blumenau foi clássica, sempre no último domingo de julho. Aí eu estava vendo aqui que a 18ª foi para 23 de junho. Ela começa a mudar já no site de Itajaí, vai fazendo adaptações no percurso para continuar atraindo interesse. A prova tinha atrativos. No começo tinha muitas falhas e tal, mas era uma prova plana, interessante de participar, como Porto Alegre. Ok, aqui nós vamos falar de um treinamento do Marcelo Augusto com base na frequência cardíaca. O que destacar aqui nessa matéria dele, que durante muitos anos falou frequência cardíaca é 220 menos a idade, né? Algumas pessoas falavam que não é rígido, né? A frequência cardíaca máxima, né? Aí me apresenta como treinar com base na frequência cardíaca, que era o que o pessoal usava muito aquelas cintas, né? Aquela frequencímetro, o polar, então é o anunciante da revista, o diretor da empresa representante aqui, a próxima, escrevia todo mês na revista sobre questões ligadas à frequência cardíaca. E muita gente usava o monitor cardíaco como referência, então eu vou correr frequência X e tal. E ele apresenta um novo cálculo, né, de como fazer o cálculo da frequência cardíaca máxima, que é 208 menos a idade, multiplicado por 0,7. Tem gente que acha importante. Eu, por exemplo, eu tinha como critério assim, estou correndo, começa a ficar muito ofegante, então eu estou chegando no limite, melhor segurar um pouquinho para não passar do ponto. Aí tem a cobertura, né, que é a base da revista, uma das bases da revista, muitas páginas ocupadas com cobertura das corridas. Geralmente as que anunciavam, que a gente nos dava uma força e nós também, logicamente, fazíamos a nossa parte. Então tem a maratona trilheira, que é uma prova estranha, passava tudo puxado de terra, tinha que cruzar uma linha férrea, e tinha que esperar o trem não passar junto, né? São emoções. E depois tem outras coberturas, prova de Itatiba. Bom, o revezamento Pão de Açúcar, que era em São Paulo, que era um sucesso, que surgiu junto com a revista, né, em 93. Era um sucesso absoluto, já tinha dado crias, como é o caso da Maratona BR de revezamento no Rio. Usava o mesmo sistema. A pessoa achava que era maratonista porque corria lá a maratona de revezamento. Mas enfim, o conceito era esse. Vamos participar de uma prova em grupo, equipe de 2, 4 ou 8. Aí, então muitas crias começaram a aparecer, vários revezamentos. Mas a própria revezamento de Pão de Açúcar resolveu fazer um em Fortaleza. Depois vai fazer em Brasília também. E eu, inclusive, participei disso em dupla com o Raul Cardoso, da Maratona de Blumenau. Pegamos um calor do cão, ele principalmente.
porque ele fez a segunda perna, foi um horror. Mas a prova sempre muito bem feita, muito bonita. Então ia ser o primeiro revezamento de Fortaleza em julho então, de 2002. Bom, agora vamos então para o maior destaque dessa edição de maio, que é a Maratona de Londres, que sempre procurava ter ser uma prova trazendo elite, até hoje é assim. A Maratona de Londres na época é uma coisa curiosa, eu mesmo não tinha entendido bem. A Maratona de Londres na época, com 30 mil participantes, era a maior do mundo. A gente sempre associa que Nova York, sim, Nova York hoje é a maior do mundo, com 50 mil ou mais. Não, não as últimas. Mas em 2001, eu estava vendo, a Maratona de Londres é a maior do mundo, com 30 mil participantes, concluintes. Chicago, com 28 mil. E Berlim, com 25 mil. Nova York, com 23. Depois Paris, 22. Hoje não. Hoje Nova York é a principal, Chicago também e tal. Bom, o que é que vamos falar? Aí, o que acontece? A Maratona de Londres, ela tem o convidado maior, é o Khalid Kalaouich, que já é o recordista mundial em Chicago. E também a inglesa, Paula Radcliffe, foi levada para, vamos lá para o recorde. Ela vai fazer o recorde mundial anos depois, né? E ele melhorou, então, o Khalid melhorou o recorde dele, que tinha derrubado do Ronaldo Acosta. O Ronaldo Costa tinha 2,6,5, né? E em 99 o Khalid faz 2,5,42. E agora em Londres ele faz 2,5,38. E a Paula 2,18,56. Não é o recorde mundial, porque a Caterina Nedeleva, sabe aquela que a japonesa faz o recorde em Berlim, recorde mundial, a primeira mulher abaixo de 12,20. Aí ela, nossa, meu reinado. O reinado dela deu uma semana, porque na semana seguinte a Caterina Nedeleva, uma queniana, ganha Chicago com o recorde mundial, 2,18,47 Chicago. Bom, aí, inclusive, logo em seguida, a gente apresenta os melhores da história da maratona, falando. Aí agora, o famoso anúncio da maratona de Chicago, que fez 2 ou 3 anos. Fizeram anúncio durante 1 ou 2 meses, sempre maio, junho, julho, tá? Porque a maratona de Chicago, que eu corri e pifei, acabei quebrando e não completei, mas eu prometo voltar lá até para tentar o meu índice para Boston, quem sabe. Mas ela então ia ser o seu 25ª edição, e ela deve ter feito uma preocupação de falar, vamos convidar mais gente, também mais corredores de fora. Então ela faz um anúncio, foi intermediado por o pessoal da organização, e era complicado, porque tinha que falar por fax, telefonema é meio complicado, meu inglês meio macarrônico, não daria para ficar conversando e discutir valores e tal. Mas foi sensacional. A Maratona de Chicago reconheceu a importância da revista e dos corredores brasileiros, que atualmente é um dos grupos mais importantes, grupos estrangeiros, né? Atualmente, acho que o mais estrangeiro ali deve ser os canadenses, né? Que é pertinho, mexicano, sei lá. Bom, nessa maratona de Londres, o Haile Gebrselassie era o mais cotado, assim, também, junto com o Khalid Kalaouich. E ele ia estrear. Não, é isso mesmo. Ele ia estrear, foi convidado a peso de ouro, ao preço de ouro. E então ele vai. Também a Paula Radcliffe ia estrear, e também com um excelente cachê. Muito bem. Então o Khalid vence, em segundo vem o Poltergar, em terceiro o Haile com 2,06. Então, uma semana, 2 ou 3 semanas antes, ele tinha vencido, como está aqui uma página, ele tinha vencido a meia de Lisboa. Meio daquele jeito, assim, corria uma meia também, muito bem remunerado e tal, e já usava como treino para a maratona. Era comum, os amadores fazem isso, eu fiz isso muitas vezes. Você faz uma meia bem feita 2 semanas antes, 3 no máximo. Uma antes, eu já fiz isso também, não foi muito bom. Eu fiz uma meia muito boa e depois eu senti na semana seguinte da maratona. Bom, então o Haile vence a meia de Lisboa. O jornalista Rodolfo Lucena começa a escrever na revista já há 1 mês ou 2.
sempre fazendo provas diferentes, bonitas e tal. E ele vai então para Patuochas Marathon, lá na África do Sul, na cidade do Cabo, e faz a prova, são 56 quilômetros. Uma prova muito bonita, ele já comentou sobre ela várias vezes. E ele usa 56 quilômetros em 6 horas e 12. Sou ultra, porque passou de 42, é ultra. Mas enfim, ele tinha um texto muito gostoso de ler, tal, ele escreveu muito tempo, depois ele lançou livros. Ficou bem, uma pessoa bem atuante na internet, tá? Eu acho. Aí, sempre uma sessão fixa na revista era uma sessão de nutrição. Então a Glaucia Larosa fala sobre o suco de clorofila, que ficou meio na moda uma época. Não era milagroso, era um bom suco. E ela fala, olha, pessoal, o pessoal me pediu sobre isso, então estou falando. Bom, mas não vai... Quer correr bem? Treina. Quer correr melhor? Treina mais. Bom, aí o anúncio da Disney pelo segundo mês, também foi uma coisa super legal. A Disney estava começando a crescer, depois você tem dificuldade para se inscrever nas últimas vezes. Aqui uma coisa curiosa é um anúncio da Mizuno, que também é uma presença constante da revista. É um anúncio de banco, aí tem um cantinho aqui no alto, um nariz, e aqui embaixo um textinho falando: grandes vitórias são feitas de pequenas vantagens. Aqui, o cara com o nariz um pouquinho maior, naquela linha de chegada, né? Bom, a edição de junho traz um monte de provas importantes na capa, que é uma forma de agradar mais gente também. Precisava... Aqui são muitas, nossa, meia da Klopp, Tribuna, Circuito Adidas. E o editorial fala de mais um recorde, 124 páginas que a gente conseguia. Lembrando que a gente estava indo muito bem, de 80 páginas editoriais, sendo que um terço, não, 40% das páginas é anúncio de corrida, pessoalmente. Mas também de tênis e energéticos e tal. E 44 páginas de cadê o resultado? Tava lá, sabe aquela coisa, não quer ler o resultado, tudo bem. Agora, o que é muito legal, também estava falando da Mizuno, a Mizuno resolve fazer um anúncio, queremos fazer um anúncio especial na revista. 4 páginas em seguida, páginas ímpares. Puxa, eu falei, nossa, que legal, lógico, tem uma remuneração. E a gente intercalou nas 4 páginas de cobertura da Volta à Ilha, que continuava bombando. Mas o mais legal, o mais incrível esse anúncio especial da Mizuno na revista, com 4 páginas sequenciais ímpares, é que ela saiu em mais 2 revistas no Brasil, a Veja e a Caras, as mais importantes de tiragem. Então foi uma forma de valorização, de reconhecimento da revista como grande comunicador, já um tom público importante para a Mizuno, obviamente, os corredores. Então foi isso. Quando eu soube que está saindo aonde? Na contra-relógio, na Veja e na Caras. Ah, só isso? Só isso. Tá bom. Aí tem a cobertura da Volta à Ilha, com um monte de equipes. Eu queria fazer uma ressalva, que eu tenho dito muito, que boa parte das equipes não eram de treinadores, como hoje são, sei lá, não sei quantos são, 80%, 90% das equipes são de treinadores, bem estruturadas e tal. Mas na época não. Aqui é a equipe da empresa de engenharia, tá umas fotos que aparecem aqui. Tem a equipe do Mário Sérgio, da Run Fan, assim como do Marcos Paulo Reis, que era uma equipe top também aqui em São Paulo e grande já. Mas o resto é a equipe da academia, tal, equipe do bosque, não sei o quê. Ainda predominava equipes de amigos, de colegas da cidade e tal. O Papa Run Fan faz um anúncio dizendo como é que foi. Tiveram duas, essas equipes de São Paulo iam para a Volta à Ilha, com 5, 6 equipes. Uma dupla, 2 quartetos, 3 octetos. Com várias vans, né, na hora alugavam lá. Era muito legal. A equipe de São Paulo era o que mais predominava na maratona. Blumenau, de fora, né? Porto Alegre nem tanto, mas na Volta à Ilha sim. Aí começa mais um circuito Adidas de Trail Run, muito legal. E vamos aonde? Em Porto Alegre, na maratona de Porto Alegre, uma coisa interessante é que eles resolveram, não tinha muito dinheiro, mas resolveu dar um troféu, não me lembro bem como é que é o troféu, acho que eu não corri essa prova, porque eu fui lá, acompanhei e tal. Um troféuzinho para todos os participantes, em vez de medalha, dava um troféu. E ganhou o Claudio Rodrigues, uma argentina.
E a prova é sempre legal. Inclusive tem uma foto aqui do iote, como eu falo sempre, o chargista da revista, presente. E muitos treinadores de São Paulo já começavam a levar a gente para Porto Alegre, para quê? Para buscar um resultado ótimo. Quer dizer, eu treino você, vamos a Porto Alegre. Ó, você viu? Você fez um grande resultado. Graças, lógico, a minha orientação, mas também a cidade que ajuda, plana, fria e tal. Então ela começou a ser procurada por muitas equipes de São Paulo também, por treinadores de São Paulo, para que os seus alunos, orientandos, conseguissem bons resultados. Agora uma série de coberturas, rapidinho, meia maratona da COP, 6 mil participantes, isso não é pouca coisa, é bastante gente. E a prova, ótima, todo mundo queria a prova plana, organizadíssima e tal. Aí você viu a página, 6 mil corredores na Tribuna de Santos, que também é outra prova ótima para resultado, alegre, festiva da minha terra, como eu já falei 50 vezes aqui. E é uma prova ótima para resultado, muita gente correndo, muita gente assistindo e sempre positivamente, todo mundo aplaudindo, nada de falando aquele negócio que infelizmente acontecia na época, agora nem tanto, que é ô gordinho, vai para casa, ô o campeão já chegou, cuidado para não morrer, aquelas coisas legais. Assim. Mas lá em Santos não, é tudo muito positivo, porque todo mundo tem um amigo, um parente, um vizinho que está correndo. Então o cara está lá para animar as pessoas mesmo. Aí tem a cobertura de uma prova de Juazeiro. Na verdade a revista estava mais focada no Centro-Sul, Rio, São Paulo, Porto Alegre e tal. Mas volta e meia a gente cobria. Lá, Jacobina, a gente fez várias matérias. Aracaju. E aqui é uma meia maratona que já vinha há muitos anos em Juazeiro. E a 17ª meia maratona. E que levou, inclusive, aqui a vitória do Luiz Antônio dos Santos, que é um dos nossos bambambãs. Bom, entre os vários depoimentos sobre corridas lá fora, aqui é a assinante Maria Eugênia, que vai a Paris correr maratona, esperando conseguir um grande resultado. Ela tinha 4,12, 4 e pouco numa maratona, queria melhorar, ela tinha já 55 anos. Ela vai e resolve nos 2 dias anteriores aproveitar uma das coisas boas de Paris, que é a culinária, né? Então, come bem, tal. E no dia da prova, vocês imaginam o que aconteceu, ela passou maus bocados, o título já disse tudo o que ela fez, morta pela boca em Paris. Teve uma experiência horrível e fala, olha, na véspera de maratona, até 2 dias antes, nada de inventar comida diferente. Aí uma matéria do Marco Albuquerque, é sempre matéria, cobertura, nutrição, e aqui também matéria de fisiologia, que é após uma maratona, quando correr outra. Ele acaba fazendo uma coisa muito rígida, ele está mais pensando muito em questão, muita literatura sobre o assunto, e fala, não, 2 maratonas está bom e tal. E eu nunca achei isso. Para elite, sim. A elite entra numa maratona para ficar entre os 3, para ganhar o dinheiro. Maratonista, agora já começaram a ter os maratonistas, né? O pessoal vai para correr para se divertir também. Então pode correr mais que uma maratona. Aí outra matéria, do mesmo gênero, essa que foi a pedido meu, tomar Coca-Cola durante e após, nossa, tem que ser Gatorade, tem que ser coisa assim. Só que na prática a gente via que Coca-Cola é uma delícia. O Marcos Paulo Reis, inclusive, o treinador, ele sempre ia para as provas lá fora, aqui em Porto Alegre, tal, lá, e punha no 30, 35, não sei, um pessoal dele, o staff, para dar Coca-Cola para o pessoal da equipe, MPR, Marcos Paulo Reis. E a Glaucia, a pedido meu, falei, não, Coca-Cola não é o ideal, nós concordamos e tal. E eu até me lembro que eu citei lá que o Valmir Nunes, ultramaratonista, tinha corrido uma prova na Grécia, 240 quilômetros, e ele pediu 40 latas de coca no percurso, além de água e mais alguma outra coisa. Mas enfim, Coca-Cola, depois de uma prova diluída, um pouco de água, melhor ainda tal. Não tem coisa melhor. Aqui uma matéria falando que pegava no pé também o sistema de som de provas, às vezes tinha muita bobagem, o locutor era horrível, falava errado português, não tinha o papel de informar as pessoas. Enfim, ficava falando bobagem e falando errado português. E terminando, o Márcio Dederich continuava sendo nosso grande colaborador com as suas crônicas e tal. E a sessão agenda, sempre importante
terminando a revista, aquela piada que a revista vai abrindo de trás para diante. Ok? Então a gente falou de maio e junho de 2002. Espero que estejam gostando, comuniquem com os amigos e mandem e-mails, qualquer coisa. Um abraço.